Um rapaz foi humilhado em uma entrevista de emprego, mas o que ele disse no final fez o diretor chorar e mudou sua vida para sempre. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história! Essa história começa em uma sala de espera imponente, na Corporação Almeida de Castro, uma das maiores empresas de tecnologia do Paraná. Com paredes de vidro espelhado, um piso de mármore polido e obras de arte modernas espalhadas de forma estratégica, o ambiente era frio e intimidante. Leonardo, o jovem candidato, aguardava sua vez com as mãos trêmulas, sabendo que aquela entrevista poderia ser sua última chance de mudar o destino de sua família. O rapaz de 27 anos estava vestido com seu melhor traje, uma camisa branca engomada, calça social preta e um par de sapatos que brilhavam após ser polido diversas vezes. A gravata cinza, emprestada de um amigo, parecia sufocá-lo mais a cada minuto que passava. Leonardo não estava nervoso apenas por ser uma oportunidade importante, mas também pelo peso que carregava nas costas. Naquela entrevista representava a última esperança de conseguir um emprego após meses de rejeições. Ele havia perdido o pai no início daquele ano e, desde então, sustentava a mãe e a irmã mais nova com bicos temporários, que mal pagavam as contas. A última entrevista tinha terminado de forma desastrosa, com o recrutador dizendo que ele não se encaixava no perfil ou sem sequer terminar de ouvir suas respostas. Desde então, Leonardo passava as noites acordado, imaginando o que poderia ter feito de errado. Senhor Leonardo Albuquerque, pode entrar, anunciou a recepcionista com um sorriso mecânico. O rapaz respirou fundo, levantou-se e caminhou em direção à grande porta de madeira escura que levava à sala de entrevistas. Ao entrar, foi recebido por 3 pessoas sentadas em uma longa mesa de vidro. No centro, o diretor de recrutamento, Roberto Leal, era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar crítico. Ao seu lado estavam a gerente de recursos humanos, Camila Borges, e um analista chamado Marcos, que parecia apenas observar em silêncio. Bom dia, Sr. Leonardo. Pode se sentar, disse Roberto, sem emoção na voz. Leonardo obedeceu, tentando parecer confiante, mas sentia-se como um aluno prestes a ser interrogado por professores severos. Vamos direto ao ponto, começou Roberto, cruzando os braços. Sabemos que você não tem uma formação completa em tecnologia. Na verdade, você abandonou a faculdade no 2º ano, correto? Leonardo engoliu seco. Sim, senhor. Tive que abandonar por questões financeiras. Meu pai ficou doente na época, e eu precisava ajudar em casa. Roberto ergueu uma sobrancelha e lançou um olhar de desdém. Entendo. Mas você deve saber que estamos em busca de profissionais altamente qualificados. O que exatamente você acha que pode nos oferecer, considerando essa falta de formação? O tom do diretor era frio, quase cruel. Leonardo sentiu o coração acelerar, mas sabia que precisava se manter firme. Eu entendo que a formação acadêmica é importante, Sr. Leal. No entanto, nesses últimos anos, trabalhei em vários projetos por conta própria. Aprendi programação de forma autodidata, criei sistemas para pequenas empresas e sempre busquei me atualizar através de cursos online. Posso não ter um diploma, mas tenho experiência prática. Camila, a gerente de recursos humanos, fez uma anotação em seu caderno, mas Roberto soltou um riso contido. Cursos online? Projetos pequenos? Você acha mesmo que isso se compara a um diploma de uma universidade renomada? Leonardo sentiu o sangue ferver. Ele sabia que aquele era o momento em que muitos desistiam ou perdiam a calma, mas ele se recusava a ceder. Com todo respeito, senhor, acredito que a prática e a experiência de resolver problemas reais têm tanto valor quanto um diploma. Aprendi a superar desafios com recursos limitados, e isso me deu habilidades que talvez muitos formados em universidades não tenham. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Roberto recostou-se na cadeira, cruzando as pernas, e olhou diretamente nos olhos de Leonardo. Você fala bonito, mas aqui não estamos interessados em discursos. Queremos resultados. Você disse que trabalhou em projetos. Pode citar um exemplo que tenha feito alguma diferença?
Leonardo respirou fundo, tentando não deixar o nervosismo transparecer. Claro. Um dos projetos que mais me orgulho foi para uma loja de varejo na minha cidade. Eles tinham problemas para gerenciar o estoque e registrar vendas. Desenvolvi um sistema simples que automatizou esses processos. Graças a isso, a loja conseguiu reduzir perdas em estoque e aumentar a eficiência das operações. Eu também implementei relatórios que ajudaram o dono a tomar decisões estratégicas. Camila, dessa vez, pareceu interessada. Isso é impressionante. E você fez tudo isso sozinho? Sim, senhora. Passei noites estudando e testando o sistema até que ele funcionasse perfeitamente. Depois disso, fui contratado temporariamente para outros projetos semelhantes. Roberto, no entanto, não parecia convencido. Ele fechou uma pasta de documentos com um movimento brusco e se inclinou sobre a mesa. Leonardo, vou ser honesto com você. Nós temos dezenas de candidatos com mestrados, certificados internacionais e experiência em grandes empresas. Não vejo motivo para escolher alguém com um histórico como o seu. As palavras do diretor foram como um golpe no estômago. Leonardo sentiu-se humilhado, como se toda a sua trajetória fosse reduzida a nada. Ele sabia que não tinha o perfil ideal, mas também sabia que era mais do que aquilo. Por um momento, pensou em se levantar e ir embora, mas algo dentro dele o impediu. Ele precisava dizer a verdade, sem máscaras. O rapaz olhou diretamente para Roberto e falou, com a voz firme: "Senhor Leal, o senhor pode ter razão. Talvez eu não seja o candidato mais qualificado aqui. Mas o senhor não conhece minha história. Não sabe o que eu precisei enfrentar para estar aqui hoje. Quando meu pai adoeceu, tive que abandonar meus sonhos para sustentar minha família. Eu perdi muitas oportunidades, mas nunca perdi a vontade de aprender e de lutar por um futuro melhor. Cada projeto que eu desenvolvi foi um passo em direção a esse sonho." Nesse momento, a expressão de Roberto começou a mudar. A rigidez em seu olhar deu lugar a uma leve sombra de reflexão. Leonardo continuou: "Eu não estou aqui pedindo piedade. Estou aqui porque acredito no meu potencial. Eu aprendi que, às vezes, o maior diploma que alguém pode ter é a coragem de continuar, mesmo quando tudo está contra você." O silêncio que se instalou na sala foi profundo. Camila olhou para Roberto, esperando uma reação. O diretor, por sua vez, abaixou a cabeça por um instante, como se estivesse processando o que acabará de ouvir. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam marejados. Roberto respirou fundo e olhou novamente para Leonardo, mas desta vez havia uma vulnerabilidade em sua expressão que não estava ali antes. Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa e juntou as mãos, como se estivesse prestes a compartilhar algo importante. "Sabe, Leonardo, eu não costumo me emocionar durante entrevistas. Já vi muitos candidatos contarem histórias difíceis, e confesso que me tornei cético ao longo dos anos. Mas o que você disse agora me fez lembrar de algo que eu havia enterrado há muito tempo." A sala ficou em silêncio absoluto. Até Camila e Marcos, que até então se mantinham neutros, demonstravam curiosidade. Roberto parecia hesitar por um momento, mas então começou a falar com uma voz carregada de nostalgia. "Eu também cresci em uma situação complicada. Meu pai era operário em uma fábrica aqui em Londrina, e minha mãe trabalhava como costureira. Não havia dinheiro suficiente para me colocar em uma boa escola. Quando eu tinha 18 anos, perdi meu pai em um acidente de trabalho, e, assim como você, tive que abandonar meus estudos para sustentar minha família. Passei por muitas humilhações antes de conseguir uma chance real." Leonardo, que não esperava uma resposta tão pessoal, sentiu uma onda de empatia pelo homem que até poucos minutos atrás parecia seu maior crítico. "Mas veja só", continuou Roberto, fazendo um gesto ao redor da sala, "hoje eu estou aqui, como diretor dessa empresa. Eu cheguei até aqui não apenas pelos meus méritos, mas também porque alguém um dia acreditou em mim, mesmo quando eu não tinha todas as qualificações. Essa oportunidade mudou a minha vida." Camila sorriu levemente, percebendo a conexão que começava a se formar entre os dois.
Às vezes, o potencial e a determinação de uma pessoa valem mais do que qualquer diploma, disse ela, em apoio a Leonardo. Roberto assentiu, parecendo refletir sobre aquelas palavras. Ele então se levantou e caminhou até a grande janela atrás dele, que oferecia uma vista panorâmica da cidade de Londrina. O céu estava limpo, e o sol brilhava sobre o lago Igapó ao longe. O diretor permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se estivesse analisando suas próprias memórias. Leonardo, disse ele finalmente, virando-se para o rapaz, eu acredito que você merece uma chance. Mas não será fácil. Você terá que provar a cada dia que é capaz de superar as expectativas. Está disposto a fazer isso? Leonardo sentiu um alívio imenso tomar conta de seu corpo, como se uma tonelada tivesse sido retirada de seus ombros. Ele se levantou da cadeira, fitando Roberto com determinação. Sim, senhor. Estou disposto a dar o meu máximo. Não vou decepcionar. Roberto deu um leve sorriso e estendeu a mão. Seja bem-vindo à equipe, Leonardo. Os dois apertaram as mãos firmemente. Camila e Marcos também se levantaram para cumprimentá-lo, enquanto Leonardo ainda tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ele entrou naquela sala com medo e incerteza, mas agora saía com uma oportunidade que poderia mudar não apenas sua carreira, mas também o futuro de sua família. Underline, 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 underline. Algumas semanas depois, Leonardo começou seu novo trabalho com entusiasmo, mas logo percebeu que o desafio seria maior do que imaginava. Ele foi designado para a equipe de desenvolvimento de um sistema de gestão de projetos que a empresa estava criando para um cliente importante. Muitos dos colegas de trabalho tinham formações avançadas e experiências em grandes empresas, e alguns olhavam para ele com desconfiança, questionando suas habilidades. Então você é o cara que conseguiu um emprego sem diploma, comentou um dos analistas, Marcelo, em tom sarcástico durante uma reunião. Espero que consiga acompanhar o ritmo aqui. Leonardo ignorou a provocação, focando em aprender o máximo possível. Ele chegava cedo todos os dias e não hesitava em pedir ajuda quando necessário. Passava as noites estudando novas linguagens de programação e práticas de desenvolvimento para compensar suas lacunas de conhecimento. Aos poucos, começou a ganhar a confiança de alguns membros da equipe, especialmente de Júlia, uma programadora sênior que o ajudava a entender os processos mais complexos. Você tem potencial, Léo, disse Júlia durante uma pausa para o café. Não deixe que os comentários te desanimem. Já vi muita gente aqui com diplomas impressionantes que não tinha metade da sua dedicação. Aquelas palavras deram a Leonardo a força necessária para continuar. Ele sabia que ainda tinha muito a provar, mas também sabia que não estava sozinho. Underline, 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 underline. Enquanto isso, Roberto Leal, apesar de ter dado uma chance a Leonardo, ainda carregava dúvidas internas. Ele acompanhava de perto o desempenho do novo funcionário, observando seu progresso e o impacto que ele causava na equipe. Para sua surpresa, Leonardo não apenas se destacava pela dedicação, mas também pela capacidade de resolver problemas de forma criativa, algo que muitos dos outros funcionários não demonstravam. Em uma noite, após todos já terem saído do escritório, Roberto encontrou Leonardo ainda trabalhando em seu computador, revisando linhas de código. O diretor se aproximou em silêncio, observando o jovem por alguns instantes. Trabalhando até tarde, Leonardo? Perguntou Roberto, quebrando o silêncio. Leonardo se sobressaltou levemente, mas logo se recompôs. Sim, senhor. Quero garantir que essa parte do sistema esteja funcionando corretamente antes da apresentação de amanhã. Roberto assentiu e sentou-se em uma cadeira próxima. Você me lembra de mim mesmo quando eu estava começando. Sempre achando que precisava fazer mais do que todos para ser aceito. Leonardo desviou o olhar por um momento, refletindo sobre aquelas palavras. Às vezes, sinto que preciso provar a mim mesmo que sou capaz.
não apenas para os outros. Entendo bem como é isso, respondeu Roberto. Mas você já demonstrou que tem valor. Não se esqueça de que estamos aqui para trabalhar em equipe. Não precisa carregar o mundo sozinho. Aquelas palavras ecoaram no coração de Leonardo. Ele sorriu, sentindo um apoio genuíno que nunca esperava receber de alguém como Roberto. Alguns meses depois, o trabalho árduo de Leonardo começou a dar frutos. O sistema de gestão de projetos que sua equipe estava desenvolvendo foi apresentado ao cliente em uma grande reunião. Leonardo havia sido encarregado de demonstrar algumas funcionalidades, e seu nervosismo era evidente. No entanto, ele controlou a ansiedade e falou com clareza, explicando como o sistema solucionava os principais problemas enfrentados pela empresa cliente. Ao final da apresentação, o CEO da empresa cliente, um homem de fala direta e expressão séria, aproximou-se de Roberto. Excelente trabalho. A equipe de vocês conseguiu exatamente o que precisávamos. Vou aprovar o contrato de implementação. Roberto apertou a mão do cliente e olhou para Leonardo com um sorriso de aprovação. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele chamou o rapaz para uma breve conversa em seu escritório. Parabéns, Leonardo. Você fez um ótimo trabalho hoje. Conseguiu impressionar o cliente, e isso não é algo fácil de fazer. Obrigado, Sr. Leal. Foi um esforço de toda a equipe. Humildade é uma qualidade importante, mas não se diminua. Eu reconheço o talento quando vejo. Continue assim, e você poderá alcançar posições que talvez nem imagine. Aquelas palavras tiveram um impacto profundo em Leonardo. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a acreditar que seu futuro poderia ser brilhante. As noites em claro, os desafios, e até mesmo as humilhações pelas quais havia passado agora pareciam fazer parte de um caminho que o estava levando a algo maior. Underline, 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 underline. Enquanto isso, uma notícia inesperada. Em casa, a saúde da mãe de Leonardo, Dona Márcia, começou a piorar. Ela estava com fortes dores nas articulações e tinha dificuldade para se levantar da cama em algumas manhãs. Preocupado, Leonardo levou-a ao médico, que solicitou exames mais detalhados. Os resultados trouxeram uma notícia alarmante: ela havia desenvolvido uma forma avançada de artrite reumatoide, uma doença autoimune que, sem o tratamento adequado, poderia comprometer ainda mais sua qualidade de vida. Léo, eu não quero ser um peso para você, disse Dona Márcia, tentando conter as lágrimas. Já fiz tanto esforço para você e sua irmã chegarem até aqui, não quero que minha saúde atrapalhe o seu futuro. Leonardo segurou a mão da mãe com firmeza. Mãe, você nunca foi um peso. Tudo o que eu faço é por você e pela nossa família. Agora sou eu quem vai cuidar de você. Com o apoio financeiro de seu novo emprego, Leonardo conseguiu garantir o melhor tratamento possível para sua mãe. Ele a acompanhava em consultas e sessões de fisioterapia sempre que podia, dividindo seu tempo entre o trabalho e a família. Essa nova responsabilidade o desgastava, mas também o motivava a continuar crescendo profissionalmente. Underline, 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 underline. Os desafios no trabalho também aumentavam. Embora Leonardo estivesse se destacando, algumas pessoas na empresa ainda se ressentiam de seu sucesso. Marcelo, o analista que o provocara no início, começou a criar dificuldades, criticando suas ideias em reuniões e tentando desqualificar suas contribuições. Eu só acho que alguém com mais experiência deveria liderar essa parte do projeto, disse Marcelo durante uma reunião, olhando diretamente para Leonardo. Não podemos arriscar a entrega por conta de inexperiência. Júlia, que já havia se tornado uma aliada de Leonardo, interveio. Com todo respeito, Marcelo, o Léo já provou sua competência várias vezes. Ele merece estar nessa posição. Roberto, que assistia à discussão em silêncio, decidiu se manifestar. Concordo com a Júlia. O desempenho de Leonardo fala por si.
Marcelo, se você tiver objeções, sugiro que apresente alternativas produtivas em vez de questionar a capacidade dos colegas. Marcelo recuou, visivelmente contrariado. Leonardo agradeceu a Júlia e Roberto com um olhar discreto, mas por dentro sabia que precisaria continuar provando seu valor a cada passo. Underline, 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 underline. O ponto de virada. Uma noite, Leonardo recebeu um telefonema urgente de Júlia. Léo, você viu o e-mail do cliente? Houve uma falha no sistema de integração, e precisamos resolver isso antes do prazo final, que é daqui a 3 dias. Eu não tinha visto ainda. Vou olhar agora mesmo. Encontramos alguma pista da causa? Não, mas acho que pode ser algo relacionado ao módulo de relatórios. Vou precisar da sua ajuda. Leonardo imediatamente ligou o notebook e começou a analisar os logs do sistema. Trabalharam juntos por horas, revisando linha por linha do código, até finalmente identificarem o problema, uma incompatibilidade entre as versões de software utilizadas pela empresa cliente e o sistema desenvolvido. Conseguimos encontrar a falha. Agora só precisamos implementar a correção, disse Leonardo, sentindo o cansaço pesar em seus ombros. Você foi incrível, Léo. Se não fosse pela sua persistência, talvez não tivéssemos descoberto isso a tempo, elogiou Júlia. A correção foi implementada antes do prazo, e o cliente ficou extremamente satisfeito. A notícia chegou a toda a diretoria, e Roberto convocou uma reunião para parabenizar a equipe. Este é o tipo de atitude que queremos ver aqui na Almeida de Castro, disse ele, olhando diretamente para Leonardo. Iniciativa, trabalho em equipe e resultados. Parabéns a todos, mas especialmente a você, Leonardo. Continue assim. Uma inesperada. Algumas semanas depois, Leonardo foi chamado para uma reunião individual com Roberto Proposta. O diretor tinha uma expressão séria, mas amigável. Leonardo, tenho observado seu progresso nos últimos meses, e devo dizer que estou impressionado. Quero lhe fazer uma proposta. Estamos criando um novo setor focado em inovação tecnológica, e gostaria que você fizesse parte dele. Leonardo ficou sem palavras por um momento. Isso é uma honra, Sr. Leal. Mas você tem certeza? Há muitas pessoas mais experientes na empresa. Tenho certeza absoluta. Você provou que tem a visão e a determinação necessárias para liderar projetos importantes. E, para ser sincero, eu vejo em você o mesmo potencial que alguém viu em mim no passado. Quero retribuir essa confiança. Underline, 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 underline. A vida de Leonardo começava a mudar de forma definitiva. Ele aceitou a proposta e, com isso, seu salário foi reajustado, permitindo-lhe melhorar ainda mais a qualidade de vida de sua mãe e irmã. As humilhações que ele havia enfrentado no passado agora pareciam distantes, substituídas por respeito e reconhecimento. Durante um jantar em família, Dona Márcia, emocionada, levantou um brinde. Ao meu filho, que nunca desistiu. Tenho tanto orgulho de você, Léo. Leonardo sorriu, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que havia conquistado. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha a confiança necessária para superá-los. Sua jornada o havia transformado em uma nova pessoa, alguém capaz de inspirar não apenas a si mesmo, mas também os outros ao seu redor. Parte 4, e intrigas e um novo desafio imenso. Leonardo havia conquistado o respeito de muitos colegas, mas a sombra das intrigas internas ainda pairava sobre ele. Marcelo, o analista que não aceitava seu sucesso, estava determinado a minar sua credibilidade. Os boatos começaram de forma discreta nos corredores da empresa. Leonardo só está aqui por pena. Roberto ficou emocionado com a história de vida dele. Não é exatamente o que chamamos de meritocracia, né? Outros funcionários, especialmente os mais antigos, começaram a desconfiar.
Não importava que Leonardo já tivesse superado desafios técnicos e impressionado o cliente mais importante da empresa. Os comentários maldosos se espalhavam rapidamente. Na sala de café, 2 colegas conversavam em voz baixa. Você acha que ele vai dar conta do próximo projeto? Duvido. Ele teve sorte até agora, mas sorte não dura para sempre. Leonardo, que sempre tentava se manter focado, começou a sentir o impacto desses comentários. Embora Júlia continuasse sendo uma grande aliada e Roberto demonstrasse confiança nele, a tensão no ambiente era palpável. Ele precisava, mais uma vez, provar que merecia estar ali. Foi nesse contexto que um e-mail importante chegou à sua caixa de entrada. Era uma convocação para uma reunião com a alta diretoria. O novo projeto seria diferente de tudo que ele havia enfrentado antes, num contrato internacional, envolvendo empresas parceiras dos Estados Unidos e da Alemanha. O cliente, uma multinacional que gerenciava operações logísticas em vários países, esperava um sistema robusto e inovador, e o prazo de entrega era extremamente apertado. Leonardo foi convocado como líder técnico do projeto. Ao receber a notícia, ficou em silêncio por alguns instantes. Sabia que essa era sua grande oportunidade de consolidar sua posição na empresa. No entanto, também sabia que o risco era alto. Qualquer erro poderia ser fatal para sua carreira. Underline, 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 underline. A reunião de apresentação. No dia seguinte, Leonardo entrou na sala de reuniões, onde estavam presentes Roberto, Camila, Júlia e outros membros do alto escalão. Os representantes internacionais participaram via videoconferência. O ambiente era formal e tenso, como se cada palavra dita ali carregasse um peso imenso. Um dos executivos americanos, chamado David Carter, iniciou a reunião com um tom direto. Esperamos que esta parceria atenda às nossas expectativas. Não toleramos atrasos ou falhas de comunicação. Já tivemos problemas com outros fornecedores brasileiros no passado, então estamos cautelosos. Leonardo sentiu o olhar dos executivos fixado nele. Engoliu seco, mas respondeu com confiança. Estamos cientes das exigências e do histórico anterior. Minha equipe já está trabalhando em um plano detalhado para garantir que todas as metas sejam cumpridas. David não pareceu muito convencido, mas Roberto interveio. Leonardo tem liderado projetos complexos com resultados excepcionais. Tenho plena confiança de que ele e a equipe entregarão o que foi prometido. A reunião prosseguiu, mas Leonardo percebeu que a desconfiança ainda estava no ar. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Underline, 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 underline. Primeiros obstáculos. Os primeiros dias do projeto foram caóticos. Leonardo precisava lidar com equipes de diferentes países, cada uma com sua própria forma de trabalhar. O fuso horário complicava ainda mais a comunicação, e os e-mails acumulavam respostas que chegavam de madrugada. Durante uma reunião de alinhamento, um dos executivos alemães, Hans Meyer, fez uma crítica velada sobre a organização. Leonardo, sua equipe parece desorganizada. Não estamos recebendo os relatórios de progresso nos horários que combinamos. Leonardo respirou fundo, controlando o desconforto. Ele sabia que a pressão internacional seria implacável. Peço desculpas por qualquer atraso. Estamos ajustando os processos para garantir que as entregas sejam feitas no horário correto, levando em consideração os diferentes fusos. Hans ergueu uma sobrancelha, como se estivesse avaliando a resposta. Espero que isso melhore rapidamente. A pontualidade é crucial para nós. Após a reunião, Júlia se aproximou de Leonardo. Não se cobre tanto. Esses caras são rígidos por natureza, mas você está indo bem. Leonardo sorriu de forma cansada. Obrigado, Júlia. Vou precisar de todo o apoio possível.
underline 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 underline. O esforço dobrado. Leonardo sabia que, para se destacar, teria que dar mais do que o máximo. Ele começou a chegar ao escritório antes das 6 da manhã e só saía tarde da noite. As noites de estudo também voltaram. Ele passou a revisar contratos, termos técnicos e até mesmo a estudar expressões idiomáticas em inglês e alemão, para melhorar a comunicação com os clientes. Em uma dessas noites, enquanto revisava um relatório técnico, recebeu uma mensagem inesperada de Roberto. Leonardo, preciso conversar com você amanhã cedo. É importante. O tom enigmático da mensagem o deixou inquieto. Será que havia surgido algum problema sério no projeto? Ou talvez as críticas internas estivessem chegando até a diretoria? Ele tentou dormir, mas sua mente não parava de criar cenários hipotéticos. Underline 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 underline. Uma revelação surpreendente. Na manhã seguinte, Leonardo foi ao escritório de Roberto. O diretor o recebeu com um semblante sério, mas não hostil. Ofereceu-lhe um café e pediu que se sentasse. Léo, eu sei que você está enfrentando muita pressão no projeto. Mas há algo que você precisa saber. Leonardo franziu a testa, sem entender onde aquilo iria parar. Alguns colegas estão fazendo comentários negativos sobre você. Estão dizendo que você só está aqui porque eu quis dar uma chance a um rapaz com uma história comovente. Sei que isso não é justo, mas infelizmente essas coisas acontecem. Leonardo sentiu o sangue ferver. Sabia que havia pessoas que duvidavam dele, mas ouvir isso diretamente ainda era um golpe duro. Eu só quero que você saiba que tem o meu total apoio, continuou Roberto. Não deixe que essas críticas te derrubem. O melhor jeito de responder a elas é continuar fazendo o que você faz de melhor e entregar resultados. Leonardo assentiu, tentando disfarçar a raiva que sentia. Obrigado, Sr. Leal. Eu não vou decepcionar. Ao sair do escritório, ele sentiu uma mistura de frustração e determinação. Estava cansado de ser subestimado. Decidiu que, a partir daquele momento, faria com que ninguém mais questionasse seu lugar na empresa. Leonardo voltou ao trabalho determinado a provar que era digno do cargo que ocupava. Durante as semanas seguintes, ele mergulhou completamente no projeto, assumindo o controle das tarefas mais complicadas e liderando as reuniões com clientes internacionais com mais segurança. No entanto, os desafios continuavam a se acumular. Uma integração crucial entre dois sistemas apresentou uma falha inesperada, o que causou um atraso significativo em uma das entregas. O e-mail de reclamação do cliente chegou no meio da madrugada. Leonardo, que já dormia pouco por conta do estresse, foi acordado por uma notificação no celular. Ele leu a mensagem com os olhos ardendo de cansaço. O tom era duro, deixando claro que a paciência dos executivos estrangeiros estava se esgotando. Sem perder tempo, Leonardo ligou para Júlia. Júlia, precisamos revisar o código agora. O cliente encontrou uma falha na integração e quer respostas imediatas. Eu já imaginava que algo assim pudesse acontecer. Vou abrir o sistema e me conectar com você. Os dois passaram horas revisando linhas de código, buscando a origem do problema. O relógio marcava 3 da manhã quando Leonardo finalmente encontrou a causa, um erro de configuração em um dos servidores externos. Era algo que escapara ao controle direto da equipe, mas ele sabia que a responsabilidade ainda recairia sobre ele. Léo, já sabemos o que causou o problema. Agora só precisamos implementar a correção e enviar uma atualização ao cliente, disse Júlia, tentando soar otimista. Sim, mas isso precisa ser feito antes que eles acordem. Não posso deixar que pensem que não estamos no controle da situação. Com o apoio da equipe técnica, a correção foi implementada antes do amanhecer. Leonardo enviou uma mensagem detalhada ao cliente, explicando o que havia ocorrido e como a falha foi resolvida. Horas depois,
recebeu uma resposta mais conciliadora. Ainda assim, o incidente foi um alerta de que qualquer erro futuro poderia ser fatal para o projeto. Ao chegar no escritório naquela manhã, Leonardo foi recebido por olhares curiosos. Marcelo não perdeu a oportunidade de fazer um comentário sarcástico. Ouvi dizer que houve uma emergência no projeto. Parece que as coisas estão saindo do controle, não é? Leonardo ignorou a provocação e continuou caminhando em direção à sala de reuniões. Ele sabia que precisava manter a compostura, mas por dentro sentia a pressão aumentando. Mais tarde, durante uma reunião com Roberto, o diretor reconheceu o esforço de Leonardo, mas também o alertou sobre a importância de se antecipar a problemas técnicos. Léo, você fez um ótimo trabalho em resolver o incidente rapidamente. No entanto, precisamos evitar que situações como essa voltem a acontecer. O cliente está nos testando a cada passo. Eu entendo, Sr. Leal. Vou revisar todos os processos e implementar novas medidas de segurança. É isso que eu espero de você. Não se deixe abalar por comentários negativos. No final, o que importa são os resultados. As palavras de Roberto renovaram a determinação de Leonardo. Ele organizou uma série de reuniões com a equipe para reforçar os protocolos e prevenir futuros erros. Aos poucos, começou a recuperar a confiança dos clientes, que passaram a elogiar sua capacidade de resposta e liderança. Entretanto, a pressão constante começou a afetar a saúde de Leonardo. Ele mal conseguia dormir e, durante as reuniões, às vezes sentia tontura e dificuldade de concentração. Júlia notou que ele estava exausto e tentou convencê-lo a tirar uma pausa. Léo, você precisa descansar. Não pode continuar assim. Não posso me dar esse luxo agora, Júlia. Tenho muita coisa em jogo. Se você desabar no meio do projeto, as coisas vão piorar ainda mais. Pense nisso. Leonardo sabia que ela tinha razão, mas sentia que não podia baixar a guarda. A sensação de estar constantemente sendo observado e julgado o impedia de relaxar. Tudo o que ele queria era terminar o projeto com sucesso e provar, de uma vez por todas, que era capaz de enfrentar qualquer desafio. Numa noite particularmente difícil, Leonardo teve um pesadelo em que se via sozinho em uma sala de reuniões vazia, enquanto vozes críticas ecoavam ao seu redor. Acordou ofegante, com o suor escorrendo pelo rosto. Levantou-se, foi até o espelho e olhou para si mesmo. Estava magro, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço permanente. Precisava encontrar um equilíbrio antes que sua saúde fosse completamente comprometida. No dia seguinte, ele decidiu mudar sua abordagem. Delegou mais tarefas aos membros da equipe e passou a confiar mais em suas habilidades. Isso não foi fácil no começo, mas logo percebeu que o resultado era positivo. A equipe começou a trabalhar de forma mais colaborativa, e Leonardo pôde se concentrar nas decisões estratégicas. O projeto, que parecia estar à beira do fracasso, começou a avançar novamente. Leonardo recebeu elogios inesperados de Hans Meyer, o executivo alemão que antes o criticava. Seu desempenho tem melhorado consideravelmente, Leonardo. Fico satisfeito em ver que as entregas estão no prazo. Essas palavras, apesar de simples, tiveram um grande impacto em Leonardo. Ele sentiu que estava finalmente ganhando o respeito que tanto buscava. O projeto se encaminhava para a conclusão, mas ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O cliente exigia uma apresentação final com demonstrações ao vivo, o que sempre representava um risco de erros imprevistos. Leonardo se preparou como nunca antes. Passou os dias anteriores à apresentação simulando todos os cenários possíveis, revisando cada detalhe com sua equipe. Na noite anterior, fez uma pausa e foi visitar sua mãe, que estava se recuperando bem graças ao tratamento que ele havia conseguido financiar. Léo, você tem trabalhado demais. Lembre-se de cuidar de você também, filho, disse Dona Márcia, com um olhar preocupado. Eu sei, mãe. Depois que esse projeto terminar, prometo que vou tirar uns dias para descansar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Leonardo conseguiu dormir algumas horas seguidas. Estava confiante de que havia feito tudo o que podia para garantir o sucesso da apresentação.
No dia seguinte, ele entrou na sala de apresentações com a postura de um líder. O ambiente estava lotado, com representantes de várias empresas parceiras presentes. Julia e outros membros da equipe estavam ao seu lado, prontos para apoiar. Leonardo iniciou a apresentação com voz firme, conduzindo as demonstrações técnicas sem tropeçar. As funcionalidades do sistema funcionaram perfeitamente, e o cliente ficou impressionado com a estabilidade e eficiência do projeto. No final, David Carter, o executivo americano, se levantou e estendeu a mão. Parabéns, Leonardo. Você e sua equipe fizeram um excelente trabalho. Estou ansioso para ver os resultados dessa implementação em grande escala. Leonardo apertou a mão de David, sentindo o peso da responsabilidade finalmente diminuir. Depois de tantos obstáculos, ele havia alcançado uma vitória significativa. Ao olhar para Roberto, viu o diretor sorrir discretamente em sua direção, como quem dizia: Deus sabia que você conseguiria. A partir daquele momento, Leonardo não era mais visto como o rapaz inexperiente. Ele havia se tornado um exemplo de superação e liderança dentro da empresa. Mas ele sabia que essa era apenas mais uma etapa em sua jornada. Mais desafios viriam, mas agora ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-los. Alguns meses após o sucesso do projeto internacional, Leonardo se tornou uma referência dentro da Almeida Indy Castro. Seu nome era mencionado com frequência em reuniões estratégicas, e os executivos começaram a confiar nele para projetos de grande relevância. Entretanto, ele não imaginava que seu trabalho logo chamaria atenção fora do Brasil. Certa manhã, Roberto o chamou para uma reunião reservada. O tom sério do diretor fez Leonardo imaginar o pior. Bom dia, Leonardo. Quero falar sobre algo importante. Lembra do cliente internacional daquele projeto de integração? Eles gostaram tanto do resultado que nos recomendaram a outras empresas parceiras. Agora, temos uma nova oportunidade, mas desta vez o nível de exposição será muito maior. Leonardo inclinou-se na cadeira, curioso. E o que isso significa, Sr. Leal? Significa que fomos convidados a apresentar nossos sistemas em uma conferência global de tecnologia em Berlim. Eles querem que você seja o principal palestrante. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes. Uma mistura de surpresa e nervosismo o dominou. Ele nunca imaginou que seria chamado para representar a empresa em um evento de tal magnitude. Eu não sei o que dizer, senhor. Espero que diga sim. É uma grande oportunidade para a sua carreira e para Almeida Indy Castro. Apesar da insegurança inicial, Leonardo aceitou o desafio. A preparação foi intensa. Ele passou semanas estudando sobre as expectativas culturais, as tecnologias emergentes que seriam discutidas e as melhores práticas para apresentações internacionais. Julia, como sempre, foi um grande apoio, ajudando a revisar o conteúdo e simulando perguntas que ele poderia receber. A viagem para Berlim foi a primeira experiência de Leonardo fora do Brasil. Ao pisar no aeroporto da cidade, sentiu um friozinho no estômago, uma mistura de ansiedade e excitação. A conferência era gigantesca, com milhares de participantes e empresas renomadas de todo o mundo. Ele não podia deixar de pensar que, anos atrás, estava desempregado e desesperado por uma oportunidade. Agora, estava ali como representante de uma das maiores empresas do setor. No dia de sua apresentação, o auditório estava lotado. Executivos, investidores e profissionais de tecnologia aguardavam ansiosamente. Leonardo começou sua palestra com uma breve introdução sobre o projeto de sucesso que havia liderado. No início, sentiu a tensão em cada palavra, mas, à medida que falava sobre os desafios e soluções criativas que sua equipe havia implementado, foi ganhando confiança. Ao final, o auditório explodiu em aplausos. Perguntas surgiram de todos os lados, e Leonardo respondeu com segurança. Um dos participantes, um diretor de uma empresa de tecnologia europeia, se aproximou após a palestra. Você tem uma visão impressionante sobre gestão de projetos. Gostaria de conversar sobre possíveis parcerias no futuro. Leonardo não acreditava no que ouvia. As portas que ele jamais imaginou se abrir estavam ali, diante dele.
Mas ainda havia um detalhe que ele precisava resolver antes de avançar em qualquer proposta. Após o evento, Leonardo foi convidado para um jantar exclusivo com executivos e organizadores da conferência. Durante o encontro, recebeu uma oferta tentadora, uma proposta para liderar uma divisão de inovação em uma multinacional alemã. O salário era exorbitante, e os benefícios incluíam moradia e suporte para trazer a família. Porém, a oferta vinha com uma condição: ele teria que se mudar em definitivo para a Europa. Leonardo ficou dividido. Por um lado, a oportunidade era um sonho realizado. Por outro, ele não se sentia pronto para abandonar tudo o que havia construído no Brasil, especialmente sua mãe e sua irmã, que ainda dependiam muito dele. Durante aquela noite, quase não conseguiu dormir, refletindo sobre o que deveria fazer. Na manhã seguinte, ele decidiu ligar para sua mãe. Mãe, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei. Recebi uma proposta para trabalhar na Europa. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, e Leonardo quase pôde sentir o impacto da notícia. Filho, isso é maravilhoso. Você trabalhou tanto para chegar onde está. Eu sempre quis o melhor para você, mas você parece estar hesitante. É porque estou. Não sei se quero deixar você e a Cecília sozinhas. Léo, você já fez tanto por nós. Se essa oportunidade é o que seu coração deseja, vá em frente. Nós vamos ficar bem. As palavras de sua mãe o confortaram, mas não resolveram completamente seu dilema. De volta à conferência, Leonardo foi encontrar Roberto, que também havia viajado para acompanhar os últimos dias do evento. Durante uma conversa franca, Roberto deu seu conselho. Léo, essas decisões nunca são fáceis. Eu recusei uma oportunidade parecida no passado porque queria construir algo aqui. Não me arrependo, mas também sei que cada caminho tem seus desafios. A pergunta que você precisa se fazer é: onde você acredita que pode crescer mais, tanto como profissional quanto como pessoa? Depois de dias de reflexão, Leonardo tomou sua decisão. Reuniu-se com os executivos europeus e agradeceu pela oferta, mas explicou que seu foco ainda era o desenvolvimento de projetos na América Latina. Eles ficaram decepcionados, mas respeitaram sua escolha. Ao retornar ao Brasil, Leonardo foi recebido com entusiasmo pela equipe da Almeida Endi Castro. A empresa ganhou novos contratos graças à visibilidade na conferência, e Leonardo foi promovido a diretor de inovação. Agora, ele estava no comando de um setor que moldaria o futuro da organização. Algumas semanas depois, durante um evento interno, Leonardo foi convidado a contar sua trajetória. Ao falar sobre suas origens, sobre como quase desistiu em diversos momentos, ele viu que muitos dos colegas estavam emocionados. Olhou para Roberto, que assentiu com um sorriso orgulhoso. Aprendi que o caminho até o sucesso é cheio de desafios, mas que nunca estamos sozinhos. Sempre há pessoas que acreditam em nós, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. E o mais importante, nunca devemos esquecer nossas raízes e os valores que nos trouxeram até aqui. Ao encerrar seu discurso, recebeu uma ovação de pé. Entre os aplausos, viu sua mãe e sua irmã na plateia, sorrindo com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Leonardo soube que todas as dificuldades que enfrentou valeram a pena. Ele não apenas mudou sua própria vida, mas também inspirou outros a acreditarem que o sucesso é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Leonardo agora era um exemplo de superação, respeito e liderança, não apenas para sua empresa, mas para todos que conheciam sua história. E ele sabia que sua jornada, embora cheia de conquistas, ainda estava apenas começando.